Então, hoje a gente vai entrar na parte do texto de Paulo que fala sobre a revelação da justiça de Deus, que ele introduz lá no capítulo 1, certo? Então a gente vai só fazer uma oração para iniciar, depois a gente lê o texto que a gente vai trabalhar hoje. Me acompanhe, tá bom? Querido Deus e bom Pai, nós estamos na Tua presença, reunidos no interesse e na expectativa de, debruçados sobre a Tua palavra, aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração, que tem prazer em que nós aprendamos as Tuas verdades, a Tua vontade, o Teu querer, os Teus preceitos, para que nós Te conheçamos e tenhamos um relacionamento sério e um relacionamento saudável contigo, para que nós não tenhamos um relacionamento pautado em nossas emoções, em nossos sentimentos, porque são falhos, o nosso coração é enganoso. Ao contrário disso, a Tua palavra nos ensina que nós devemos ter um relacionamento contigo baseado na Tua palavra, porque ela é a verdade, e não os nossos sentimentos. Então nós Te pedimos a Tua luz para que possamos entendê-la, porque sabemos que são textos complexos, foram escritos em épocas remotas e, em alguns sentidos, nós precisamos nos debruçar para entendermos e assim podemos aplicar na nossa vida. Te pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, os olhos do nosso coração, para que a gente possa entendê-los. Te pedimos em humildade, Senhor. Sabemos que tudo o que nós aprendemos é graça que vem de Ti para o nosso benefício. Homens com mentes ilustres, muitas das vezes se debruçam sobre a Bíblia apenas para refutá-la, apenas para continuarem incrédulos, porque entendemos que o Teu Espírito não os iluminou. Nós que somos leigos e não temos a nossa mente ilustre, temos a graça de sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo, porque estas riquezas o Senhor decidiu simplesmente revelar aos pequenos e ocultar aos grandes. Assim nós Te agradecemos, Senhor, porque Te aprove a nós revelar as Tuas grandezas e as Tuas maravilhas. Te pedimos que nos faça entendê-las, para que nós possamos moldar a nossa vida, Senhor. Te pedimos essas bênçãos nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos lá. A gente hoje vai entrar no assunto da justificação pela fé. É um assunto extremamente importante. A base da Reforma Protestante, só para vocês terem uma ideia assim, da grandeza que é esse assunto. Os reformadores, lá no século XVI, lendo, observando o que Paulo ensina aqui, nesses textos que a gente vai ler a partir de hoje, entenderam que a ideia da salvação pelas obras era uma ideia completamente fora do que as Escrituras registraram desde o início lá do Novo Testamento, desde os Evangelhos até o Apocalipse. Então, inclusive, principalmente também no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para a justificação pela fé. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai entrar naquilo que Paulo introduz lá no capítulo 1, verso 17, quando ele fala o seguinte, não me envergonhe, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A partir do verso 18, ele entrou no assunto da consequência da justiça. Se a justiça é realmente justa, automaticamente vai ter que haver punição. Eu já venho falando sobre isso nas outras reuniões, né? Desde as outras reuniões. Se a justiça é realmente santa e justa, ela vai punir o culpado e absolver o inocente. Então, a partir do verso 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, ele trata do assunto dessa consequência da justiça, a parte da ira. Agora, ele entra no assunto da justiça. Ele volta para essa justiça que o Evangelho revela. Tá? Antes ele estava na ira, agora ele entra no assunto da justiça. Então a gente vai ler do verso 21 até o verso 31, onde encerra o capítulo 3. Quem tiver com a Bíblia aí, por favor, estejam. Me acompanhe na leitura, eu estou usando a NVI.
Verso 21, capítulo 3 de Romanos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então a gente fica aqui até o verso 31. Só mudando aqui o slide, eu vou contextualizar o que a gente vem falando sobre essa intenção que Paulo tem de colocar todas as pessoas, todos os seres humanos, num mesmo compartimento e classificar todas essas pessoas que estão ali no mesmo compartimento de pecadores, independente se conheceram a lei de Moisés ou não. Né? E aí no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, ele trata sobre o fato de que os gentios são pecadores, são indesculpáveis, por causa da idolatria, porque rejeitaram a verdade de Deus, porque não reconheceram Deus como Deus, não glorificaram como Deus, ao contrário, eles trocaram Deus pelas criaturas e passaram a idolatrá-las, enfim. No capítulo 2 ele fala sobre os judeus, que também são indesculpáveis porque julgam as pessoas, mesmo fazendo os mesmos atos, ou até piores. E também argumenta que não é judeu aquele que é exteriormente, ou aquele que só porque conheceu a lei ou pratica alguns atos da lei, está isento de receber a ira de Deus. Né? Não, ele fala que, na verdade, a lei não vem para justificar as pessoas. Ela vem para... Aí aqui onde está esse verso aqui, do verso 19 do capítulo 3. A lei tem o propósito de, tornar o pecado conhecido, né? A partir da lei que a gente sabe que tal atitude é pecaminosa, é ela que classifica aquelas atitudes. Né? Se alguma coisa que a gente hoje entende que é errado, não tivesse na lei dizendo que é errado, a gente não precisaria considerá-la um ato pecaminoso. Isso é importante a gente entender, porque é o seguinte, o que a lei disser que é pecado, não tem como correr disso, é pecado. Só que se a lei não disser que é pecado, tá de boa, não é pecado. O que as pessoas fazem? Geralmente elas tentam dizer que o que é pecado não é pecado, pode fazer, não tem problema nenhum, e transformam algumas atitudes que não são pecaminosas em pecado. E aí começam a criar regras que são regras de homens, que são regras sem fundamento nenhum. Eu posso citar algumas aqui. Por exemplo, né, algo que surgiu no pentecostalismo, desde o pentecostalismo mais tradicional, lá no início do século XX, essa ideia de não poder usar shorts. Né? Por exemplo, não poder usar shorts. Essa regra está nas escrituras? Diz isso realmente? Se alguém viu, por favor, me explica. Me diz onde é que está. Só o que as pessoas dizem? Não pode usar porque é pecado. Isso é um exemplo, tá, gente? Também não estou direcionando a uma denominação específica, tá? São várias que dizem isso, são várias. Mas é regra humana. E a questão da regra humana, ela é muito, como é que eu posso dizer? Chicoteada pelo Senhor Jesus. Porque eles dizem que os fariseus criavam regras humanas e ainda fala para a multidão, diz, larga eles, deixem eles, porque eles são cegos guiando outros cegos. Os dois vão cair no buraco. Tudo o que eles dizem são regras inventadas por homens. Então a gente tem que ter essa noção, tá? O que é pecado? Aquilo que a Bíblia denomina como pecado. Boa, Jonas.
Isso é só um exemplo, né? Tem vários. O que a Bíblia denomina pecado. Ela diz, ó, isso é pecado. Pronto. Então, essa é a função da lei. É dizer, olha, tal ação, tal atitude, tal pensamento, isso é pecado. Beleza. Continuando. Segundo propósito da lei. Eliminar todos os argumentos que a gente pode ter ou poderia, né, desenvolver diante de Deus. A lei, ela foi dada para que todo mundo seja culpável perante Deus e toda boca se cale. O Paulo está dizendo aí no verso 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que se cale toda boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Esse é um dos propósitos da lei. Não acreditem, nunca achem que a lei foi dada para justificar alguém, tá? Nem para salvar, nunca. Na verdade, a gente viu que se as pessoas cumprissem a lei, elas seriam consideradas justas. Como ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Cristo, ele foi considerado justo. Nesse caso, os propósitos da lei agora ficam nesse como é que eu posso dizer assim, ó? Nesse ambiente. O ambiente de tornar o pecado conhecido, de calar toda a boca, porque ninguém consegue cumprir a lei. Logo, ninguém tem argumento diante de Deus para dizer que ele é errado em condenar. E aí o terceiro, tornar todo mundo culpável, né? Beleza. Então, quando Paulo chega no ápice da miséria humana, de dizer, ó, todos são passíveis de punição, quando a coisa está muito difícil mesmo, tipo assim, não tem mais jeito, né? Parece que tudo ficou escuro e como é que a gente fala? É como se não tivesse mais luz no fim do túnel, né? A gente está entre a cruz e a espada. Todos os provérbios que vocês puderem lembrar aí, que significa que a gente está encurralado, que não tem para onde correr. Quando chega nesse ponto, aí surge esse versículo aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Esse mais agora, essa palavra mas, né, ela é um adversativo, uma conjunção adversativa no português, né? Ela denota uma quebra de raciocínio, vamos supor, né? Você está dizendo uma coisa, quando você coloca o mais, automaticamente, o mas, né? Automaticamente aquela ideia vai virar ao contrário. Se você estiver dizendo uma coisa boa e colocar um mas, automaticamente a continuação vai ser alguma coisa ruim. Agora, se você vem dizendo alguma coisa ruim e você colocar o mas, automaticamente a continuação daquele argumento vai se transformar em uma coisa boa. Por quê? Porque ela é adversativa, ela muda a posição do argumento. E essa palavra aqui, ela é muito importante. É como se fosse a chave virando e mudando a sorte de todas as pessoas que creem em Jesus. A gente vai ver que isso é bem específico para quem crê, só para quem crê em Jesus, tá? E assim, eu quis frisar nisso porque toda a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira do Evangelho, ela tem que ter um mas, tá? Ela precisa ter o porém, ela precisa ter essa conjunção adversativa. Por quê? Se todo o contexto que é anunciado, né, chamando de Evangelho, alguém está te falando alguma coisa e diz que aquilo ali é o Evangelho, e não tem um mas, não tem um porém, muito provavelmente, ou ela não contou a parte da ira, ela não contou a parte da sua situação, da sua condição diante de Deus, e provavelmente essa mensagem sempre foi uma coisa muito linda, muito boa, né, e você não vai ter noção de quem você é. Que Deus tem um plano na sua vida, vamos orar juntos, porque com certeza Deus tem um plano maravilhoso para fazer com você, Ele separou algo grandioso para você, né? Vem aqui, varão valoroso, você é importante para Deus. Então toda a mensagem é muito bonitinha, não tem nenhum mas. Provavelmente a mensagem está deturpada, tá? Não foi falada a coisa completa. O Evangelho, ele é uma mensagem completa. Traz uma notícia muito ruim, um mas no meio e uma notícia muito boa depois. Uma tão boa que depois a ruim, ela fica ofuscada, tá? Mas ela tá lá.
Essa é a primeira posição, é a primeira opção. Ou essa mensagem, se não tem o mas, talvez essa mensagem tenha sido muito boa e não tenha a parte da verdade que fala sobre você. Ou, muito provavelmente, essa pessoa que está anunciando esse evangelho sem o mas, ela está focando muito na parte da ira e da condenação e não completou a mensagem, a parte boa do evangelho. Tá? Então a gente tem que observar essas coisas para a gente poder julgar o que está sendo anunciado. É evangelho completo quando tem um mas no meio. Tá? Começa com uma notícia muito ruim e termina numa notícia muito boa. E tem um mas no meio para mudar essa sorte. Então a mensagem do evangelho sempre vai ter essa adversativa. Precisa observar isso, porque o jogo precisa virar. Em algum momento o jogo precisa virar. Se não virou, ou a mensagem ficou presa no que é ruim, ou a mensagem pulou direto porque é muito bom e esqueceu da parte obscura, entre aspas. Na verdade é bem obscuro mesmo, mas que é necessário. Tá? Porque a mensagem boa só faz sentido quando você contrapõe, faz um contraste com a sua situação, com a notícia ruim. Tá? A lei, ela é a notícia ruim do evangelho, é a parte ruim do evangelho. Se é que eu posso dizer assim, ela é boa, ela é santa, é maravilhosa, mas ela tem um propósito de dizer quem você é diante de Deus. Ela é a parte ruim desse todo que se chama evangelho. Ela é necessária, é importante. Tá? Aí tem um mas no meio, e aí começa agora o que de fato é notícia boa, porque evangelho significa isso, a palavra evangelho significa boas novas, né? E aí, apesar de dizer que é boas novas, o evangelho, o escopo do evangelho completo enquadra ou acopla essas duas realidades, tá bom? Continuando, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A palavra manifestou aí, revelou, né, apareceu, tirou o véu, todo mundo agora vê. É mais ou menos nesse sentido. Isso aqui é quando Paulo quer retomar o que ele tinha falado lá no versículo 17 do capítulo 1, né, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui ele está retomando. Gente, eu tô voltando para aquela parte lá, daquele argumento que eu tinha iniciado. Eu fiz um parêntese aqui falando sobre a ira, que é a parte ruim, entre aspas. É ruim para nós, né? Mas é verdade, então é boa. Que precisa ser falado. E agora eu vou voltar para aquele argumento, beleza? Se manifestou, é revelado. E essa justiça que Paulo fala, que provém de Deus, tá? Isso é importante também, porque a gente tem que entender que a nossa justiça, aliás, que a justiça que se manifestou, ela não é intrínseca a nós, ela não emana de nós, né? Aqui é do início do argumento de que as nossas obras não servem para nos justificar, tá bom? Por quê? Porque essa justiça ela provém de Deus, ela é exterior a nós, ela é imputada. Imputada quer dizer que é declarada sobre nós, ela é colocada sobre nós. Né? Ela provém de Deus, ela não provém de nós. E essa justiça que provém de Deus, que se revelou agora, ela é independente da lei. Esse termo independente, aqui na NVI foi traduzido por independente, em outras versões, na revista atualizada, por exemplo, é sem lei, né? Sem lei. De fato, as palavras que estão lá no grego é choris nomos. Eu não sei se é choris mesmo, ou chores que pronuncia. Mas esse choris é sem e nomos é lei. Tá? Então a ideia é realmente sem lei, separado, a parte da lei. Não depende da lei. Eu gosto da tradução da NVI, que coloca independente. Por quê? Porque quando você fala sem a lei, parece que a lei é excluída, que ela não faz parte de jeito nenhum. Mas não é isso que o Evangelho ensina, tá? Existe eu não sei como que fala, tipo, uma teologia ou uma escola de teologia, algo que chama antinomismo. Antinomismo nomos é lei, tá? É a palavra lei no grego, nomos. Então, antinomismo é a exclusão da lei, é contra a lei, tá? É a ideia de que o evangelho seria algo que tira a lei do contexto completamente, que agora as pessoas podem viver sem lei,
Tá? Isso é um grande problema. Por quê? Porque se tira a lei do contexto completamente, as pessoas, a gente sabe, né, o que vai acontecer. Se não há regras, tá? É bem sensível falar sobre isso, porque a gente pode entrar num paradoxo, talvez, ou enfim, pode deslizar, mas vamos lá, devagar. O evangelho não exclui a lei, tá? O próprio Jesus Cristo disse que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E quando ele cumpre a lei, ele imputa a justiça que ele recebe por ter cumprido a lei, ele imputa às pessoas que creem nele. Nesse momento, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo de Cristo, da graça de Cristo, do fato de ele ter obedecido à lei. Ok. No entanto, a lei é a vontade de Deus. A lei é pura, santa e boa. O que acontece? A gente então vive sem a lei, no sentido de ela é excluída e a gente pode fazer o que dá na telha? Ou a gente é outra vez direcionado à lei para que agora a gente possa agradar a Deus? Não para que a gente possa angariar de alguma forma salvação ou justificação, mas porque como a gente sabe que a lei é a vontade de Deus, a gente quer se enquadrar nessa lei. A gente não faz porque é obrigado, a gente faz porque a gente entende que é o que agrada a Deus. Faz por gratidão, por obediência, nesse sentido. Então existe o antinomismo, que entende que a lei é tirada como um todo, excluída. Isso não é como é que pode dizer, abraçado pelos teólogos sérios, tá? Porque aí a gente entraria no que é chamado de liberalismo teológico, como se as pessoas pudessem fazer o que quisessem. Mas existe também o que eu coloquei entre aspas aí, intranomismo. Esse termo não é um termo usado na teologia, tá? Na verdade, eu vi um vídeo do Gran Conato, não sei se vocês conhecem, é o pastor da Igreja Batista Redenção de São Paulo, em que ele fala sobre esse assunto. Faz tempo que eu vi esse vídeo. Ele fala sobre esse assunto de que os cristãos, na verdade, eles não vivem o antinomismo, né? Eles vivem um intranomismo. O que é intra? É dentro da lei. É o coração, aliás, a lei dentro do coração. Lembra que a promessa da nova aliança lá em Jeremias diz que Deus escreveria a lei nos corações das pessoas, dos israelitas e dos judeus. E Paulo diz que os gentios agora também fazem parte dessa promessa. E a gente também viu no capítulo 2 que Paulo fala sobre gentios cumprindo a lei naturalmente, provando que as exigências dessa lei estão gravadas no coração. Então é isso que Paulo está dizendo, que a nossa justificação não depende da lei, ela é realmente independente da lei. No entanto, a gente não pode entender isso como sem lei, sem alguém que rejeita os princípios da lei. Não. Nós somos as pessoas os cristãos, os que nasceram de novo, são as pessoas que cumprem os preceitos da lei, que cumprem os princípios que a lei ensina. Não cumprindo as regras, por exemplo, a gente falou sobre a circuncisão semana passada, não cumprindo as regras exteriores, mas cumprindo os princípios que aquelas regras exteriores representavam. A circuncisão representa a circuncisão no corpo, né? Representa a circuncisão que é necessária ser feita no coração. Os intranomistas, ou seja, os crentes, eles cumprem o princípio da lei, que é a circuncisão do coração, né? Ao invés de cumprirem a regra exterior. É mais ou menos nesse sentido, tá bom? No entanto, a gente precisa entender, a nossa justiça, a nossa justificação, ela não depende da lei. Não é por causa das coisas que eu faço que eu sou justificado. É por causa que essa justificação se manifestou e veio de Deus, provém de Deus, é por causa dela que agora eu consigo fazer ou cumprir os preceitos da lei. Bom? E ele fala que essa justiça que provém de Deus e que é independente da lei é testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo que essa justiça, a lei de Moisés fala sobre essa justiça de Deus, que provém de Deus. E os profetas também falam dessa lei. E aí,
Quem são essas testemunhas, né? A lei e os profetas são testemunhas dessa justiça que provém de Deus. Então, Paulo está dizendo que a lei e os profetas, quando Paulo fala sobre isso, ele não está simplesmente se referindo a profetas específicos, pessoas, né? E nem a lei especificamente, né? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, tá? Eu coloquei aqui que Paulo vai falar sobre esse exemplo, sobre o exemplo de Abraão, no capítulo 4. Ele vai usar Abraão como exemplo para dizer que ele também já entendia que essa justiça provém de Deus e é pela fé. Mas quando ele diz que a lei e os profetas testemunham dessa justiça, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que os judeus chamam de lei e profeta. A lei, os profetas e os escritos. Os escritos seriam Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aqueles livros de sabedoria, né? Quando ele fala lei, ele está falando dos cinco livros de Moisés, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aqui é a lei, tá? 5 livros de Moisés. Os profetas, todos os profetas, a lei, os maiores e os menores, ele está dizendo que o Antigo Testamento, como um todo, já falava sobre essa justiça que provém de Deus e que é pela fé. Ele fala sobre isso no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aqui a gente tem que observar. A justiça que vem de Deus é mediante a fé. Mediante é através de, por causa de, por meio de. É o meio pelo qual as pessoas podem usufruir dos benefícios dessa justiça. É através da fé. A fé em quem? Porque fé por fé não serve muito, tá? Todas as pessoas têm fé, até os ateus. Ter fé é crer em alguma coisa. Os ateus, eles creem que Deus não existe. Então, eles acreditam em alguma coisa. É impossível uma pessoa não ter fé, tá? E fé por fé, não resolve. A fé precisa ser direcionada ou canalizada para a pessoa correta. É uma pessoa, né? O objeto da fé tem que ser uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, como que a gente usufrui dos benefícios dessa fé? Aliás, dessa justiça? Por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus Cristo. Beleza. Essa fé, quando Paulo fala dessa forma, né? Mediante a fé em Jesus Cristo, a gente tem que lembrar do que a gente viu lá no versículo 17 do capítulo 1, quando ele fala que o justo viverá pela fé. E a gente foi lá em Abacuque, porque ele tira essa expressão do profeta Abacuque, né? O justo viverá pela fé. A palavra fé em grego é a palavra pistis, é a palavra que Paulo usa aqui, mediante a fé em Jesus Cristo, pistis. Só que aqui a gente tem um hebraísmo. Na cabeça de Paulo está o significado da palavra fé no hebraico, que é a palavra emuná, que engloba, nela mesmo, o sentido da palavra emuná engloba fé e fidelidade, crer e obedecer, tá? As duas coisas estão embutidas nessa palavra. Então, quando ele fala sobre mediante a fé em Jesus, ele também está querendo dizer que é mediante a fidelidade de Jesus, certo? É importante a gente perceber isso, porque assim, a nossa justiça, ela é mediante a fé que nós depositamos em alguém que foi fiel, que se manteve fiel, que teve fidelidade à lei. Ele cumpre a lei, nós não podemos cumprir. Ele é fiel, nós não somos. Ele obedece, nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Então, o que nós devemos fazer? O que resta para nós? Depositar a nossa fé naquele que é fiel, naquele que tem a fidelidade. Por quê? Porque eu não tenho a fidelidade. Se a palavra emuná engloba as duas coisas, a gente precisa de alguém que deposita fé e alguém que teve a fidelidade necessária. Então, é mediante a fé em Cristo que tem uma fidelidade completa. Deu para entender? Não sei se ficou claro. Mas é exatamente dessa forma, né? Cristo é aquele que obedeceu. Se a gente
Maravilha. Se a gente for lá em Romanos 5, que a gente vai ver depois, né, mais para frente, mas em Romanos 5, 19 está escrito o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então ele está dizendo, o que Paulo está dizendo? Olha, através da obediência de Jesus Cristo, ele que foi o único, e é o único que realmente obedeceu perfeitamente, através da obediência dele, muitos poderão ser feitos justos. E como que esses muitos são feitos justos? Aqui ele está respondendo. É mediante a fé, a crença que nós depositamos na fidelidade dele, na obediência dele. E para quem que é essa justiça? Para os que creem. Tá? É só para os que creem. Não, aqui é um tapa na cara do liberalismo, não é do liberalismo, do universalismo, que diz que Jesus salvou todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Não. O sacrifício dele é válido apenas para os que depositam a sua fé na fidelidade de Cristo, na pessoa de Cristo, na obediência de Cristo. E Paulo continua: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há distinção aqui, gente. É interessante que Paulo está dizendo o seguinte: não há distinção nem para os que pecaram, todos pecaram, não há distinção, todos pecaram, mas também não há distinção para os que creem. Qualquer pessoa que crê, qualquer um que crê, terá sobre si esses benefícios, o benefício dessa justiça. Essa justiça será imputada. Não há distinção. Assim como o pecado atingiu a todos, todos os que depositarem a fé em Cristo terão os benefícios dessa justiça, sem distinção. Aqui eu trouxe dois versos que eu acho que fica interessante a gente ilustrar, tá? Eu acho legal a gente ilustrar com algumas passagens. Então, Marcos 2,17, me ajudem aí. Aliás, acompanhem comigo, Marcos 2,17. Cadê? 2,17. Ouvindo isso, Jesus disse-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu coloquei essa frase aqui, o evangelho é ofertado a todos que se perceberam afetados pelo pecado. Não há distinção. Não há distinção. Só que o evangelho ele é ofertado a todos. Todos quem? Aqueles que se percebem que foram afetados pelo pecado. Não como é que eu posso explicar isso? Todas as pessoas foram afetadas pelo pecado, independente de qualquer coisa, independente do que fazem. Se é um pecado muito grande ou muito pequeno, entre aspas, porque todos são pecado, todos foram afetados pelo pecado. O evangelho, ele é ofertado a todos. Todos. Mas quem é que realmente consegue crer no evangelho? Aquele que entende que foi afetado pelo pecado. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vim chamar sãos. Aquelas pessoas que não entendem que são doentes, aquelas pessoas que não compreendem que o pecado lhe afetou, eu não estou chamando elas. Elas acham que são sãs, elas acham que não tem doença nenhuma para ser tratada. Não é para elas o evangelho. Para quem que é o evangelho? É para as pessoas que se consideram doentes. É um tratamento para as pessoas que dizem: eu tenho um problema de saúde, vamos dizer, né? De saúde espiritual. Eu preciso de tratamento. Então, as pessoas que se perceberam afetadas por esse vírus que é o pecado, elas entendem o evangelho e conseguem crer no evangelho. Né? Entendem o evangelho e conseguem crer no evangelho. Por quê? Porque elas entenderam que precisam de tratamento. Bom? E não há distinção. Pode ser rico, pode ser feio, bonito, pode ser magro, gordo, preto, branco, qualquer etnia, qualquer povo, qualquer nação, qualquer cultura, qualquer pecado que tenha cometido, qualquer um, não há distinção. E isso é muito importante. Por quê? Porque se houvesse distinção, a gente estaria num contexto muito complicado. Como categorizar ou como classificar as pessoas que poderiam alcançar esses benefícios? A gente poderia entrar numa questão de mérito, ou até numa questão de injustiça. Por que aquelas pessoas podem e nós não? Isso era
a mentalidade dos judeus, gente. Os judeus piram em relação a isso. Como assim qualquer pessoa? Nós que recebemos a revelação, nós que recebemos as profecias, nós que recebemos as alianças, nós que recebemos a lei. Então nós somos melhores. Não, Paulo está quebrando o argumento judaico. Não, é qualquer um. Não tem distinção nenhuma. E isso também serve para nós, gente. E isso é importante demais para a gente. Porque nós temos, geralmente, pelo menos eu tenho, não sei, talvez eu seja mais pecador do que vocês, eu tenho como é que eu posso dizer? Não é a intenção, é a facilidade, eu não estou lembrando a palavrinha, mas é a facilidade de olhar para algumas pessoas em alguns pecados que elas cometem, ou algum estilo de vida que elas têm, e achar que elas não são dignas do Evangelho. Como se a minha vida ou o meu estilo de vida fosse algo que se adequa mais ao Evangelho, e aquelas outras pessoas não, elas não conseguem se adequar a essa verdade. Né? Mas isso aqui é um tapa na minha cara também, na cara de muitos. Quando você vê alguém, por exemplo, todo tatuado, né? Enfim, que a maioria das pessoas mais tradicionais tem certo preconceito e acha que o evangelho não é para aquele tipo de pessoa. Ou quando você vê pessoas que se perderam em seus pecados, na promiscuidade, que se perderam na violência, nas drogas, a gente precisa entender, não há distinção, não há. Qualquer pessoa. Meu Deus, como isso é importante, como isso deveria mudar o nosso coração e a nossa percepção das coisas, para que a gente pudesse se aproximar mais das pessoas que a gente vê que precisa do Evangelho. E que a gente não colocasse como barreira a condição dela ou o estilo de vida dela. Que a gente se aproximasse derrubando os muros. Como isso é importante? Não há distinção. Deixa eu só ver esse comentário aqui da Tamiris. Eu vi uma frase essa semana que dizia: não seja você a declarar que uma imagem de Deus é sem solução. Exato. Nossa. Gente, isso é importante. Todas as pessoas, por mais que elas tenham se jogado no pecado e se lambuzado com o pecado, terríveis, elas continuam sendo imagem e semelhança de Deus, independente de qualquer coisa. São criaturas de Deus, são criação de Deus, e Deus as fez como imagem e semelhança. E isso é a premissa que torna a justiça de Deus realmente ser sem distinção. Porque se fosse com distinção, não seria justiça, seria injustiça. Ora, se todas as pessoas são criadas pelo mesmo Deus, com todas as mesmas características, e apenas por às vezes questão de um lugar que nasceu diferente, ou uma condição familiar diferente, uma condição social diferente, tem pecados diferentes ou estilos diferentes, como que isso poderia ser como que isso poderia ser justo não ser oferecido a todos, né? Não poder atingir a todos, né? Então a imagem e semelhança de Deus é a premissa pela qual ele torna o Evangelho realmente poder atingir a todos, porque todos, sem distinção, estão na mesma condição, exatamente na mesma. Tá? Não, Paulo até fala em algo, eu não sei se foi em Romanos, mas acho que a gente leu em Romanos, por mais que o nosso pecado não tenha sido, a nossa transgressão não tenha sido como a transgressão de Adão, por mais que não tenha sido tão terrível como foi a de Adão, e a de Adão foi só, entre aspas, foi só comer do fruto junto com Eva, por mais que não tenha sido como aquela, a gente também pecou, junto com Adão. Né? Então está todo mundo no mesmo balaio, gente, está todo mundo na mesma situação, não tem para onde correr, todos. E isso também nos coloca numa situação de humildade. Né? Aquela pessoa que matou 20, vou chutar aqui, 20 pessoas, ela pode receber o Evangelho e ser salva, assim como eu, que não matei ninguém. E eu estou na mesma situação dela. Eu sou tão pecador quanto ela. Talvez as consequências do pecado dela sejam piores, e ela enfrente coisas durante a sua vida piores,
e talvez no final, na condenação final, ela receba punições piores. Mas não quer dizer que o meu pecado seja menos condenável do que o dele. Não há distinção. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Tem só mais um verso que eu queria mostrar aqui, em 1 João 9. 1 João é a carta, tá? Não é o Evangelho. 1 João 9. Não, 1 João 1, versículo 9 e 10. Cadê? Só um segundinho. Gente, mas é difícil achar os livros aqui nessa Bíblia. Porque tem muita... 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. A gente precisa só crer no Evangelho e confessar os pecados. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, não há distinção. Se a gente diz, não, eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. Eu não sou pecador, eu não sou tão pecador. Você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele diz que você é. Não tem para onde correr. Não há distinção. Gente, vamos gravar isso. Não há distinção. Todos pecaram e não há distinção. Todos os que creem vão receber essa justiça. Todos. Olha a palavra todos, Paulo está usando. Não há distinção, está bem no meio. Do lado de cá, todos os que creem recebem a justiça, mediante a fé em Cristo. E do outro lado, todos pecaram. Não há distinção nem para um nem para outro. Tá bom? Vamos passar para frente, porque senão nós vamos ficar presos aqui pro resto da vida. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados aqui é a palavra de kaio, no grego, que significa tornar como deve ser. É declarar alguém justo, declarar alguém reto. Dizer que alguém agora é do jeito que tem que ser. É muito importante a gente entender essa palavra, tá? Justificado primeiro. Aqui é no passivo, tá? Na ordem passiva, tá? Ele foi justificado. É alguém que faz a ação sobre uma pessoa, que é, no caso aqui, a pessoa que crê em Jesus. Então essa pessoa é justificada. A justiça é imputada a ela. Então, o que significa isso? Que essa pessoa agora é considerada da forma que deveria ser. Diante de Deus, gente, isso é muito grande. Nossa, isso é maravilhoso. Todos nós somos pecadores, então estamos destituídos da glória de Deus. E agora se manifesta a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Quando a pessoa crê, ela é justificada. O que acontece? Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora nós somos declarados pessoas que são o que realmente deveriam ter sido a vida inteira. Coisa que nós nunca fomos na prática. Mesmo assim, porque cremos em Cristo e depositamos a nossa fé na fidelidade dele, na obediência dele, não na nossa, nós somos declarados justos. É como se Deus olhasse para nós e visse em nós a obediência de Cristo. E como que isso é feito como, gente? Ele fala gratuitamente por sua graça. Não tem nada que nós fazemos para que isso aconteça. É Ele que faz isso. Ah, mas eu criei. Cara, desculpa. A fé é um dom de Deus. É Ele que dá a fé também. Você não pode dizer que acreditou porque você é muito legal, você é muito bom e eu realmente... Não. Você creu, glória a Deus por isso. Não é você, glória a Deus por isso, porque a fé é um dom de Deus. Efésios 8. Eu vou citar Efésios 8 em algum momento aqui nos slides. Mas eu vou... Paulo fala sobre isso, né? Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, gratuitamente quer dizer isso, sem merecimento, sem pagamento. Você não comprou a justiça de Deus. Isso é um erro crasso que as pessoas inventam. Achar que porque fazem algumas coisas, cumprem alguns ritos, usam algumas peças,
acham que por causa disso vão estar comprando de Deus a salvação ou a sua justificação. É dada gratuitamente. Gratuitamente. Ele simplesmente diz, eu quero dar, é meu, eu posso dar a quem eu quiser. Beleza? E ainda Paulo faz uma redundância, gratuitamente por sua graça. Graça é aquela boa vontade, é o beneplácito, né? Aquele favor imerecido e também voluntário. Ele dá a quem ele quer. Ah, mas eu vou dar só às pessoas boas. Quem é bom? A gente viu na semana passada, não há ninguém que seja bom, não há ninguém que faça o bem, não há quem busque a Deus. Eu vou dar só a quem não cometeu pecado. Quem não cometeu pecado? Então, assim, ele vai... Tá todo mundo no mesmo balaio, tá todo mundo aqui, ó, rente, todo mundo cortado no mesmo nível. Ah, mas esse pecou mais... Não, tá todo mundo no mesmo nível, né? Porque todos estão manchados com pecado. Mesmo as atitudes das pessoas em graus diferentes dependem exclusivamente do veneno que foi colocado dentro delas, que é o pecado. Então, se em alguns frutificou de uma forma, em outros de outra forma, não quer dizer que essas pessoas são melhores umas do que as outras. Não. Todos estão cortados no mesmo nível. Aí Deus olha e diz, eu quero dar a minha graça para aquele ali. Bom, se ele tem algum critério, ele não revelou pra gente. O que ele revelou é que é pela vontade dele, é a boa vontade dele. A gente viu isso em Efésios. Que é pelo seu beneplácito, pela sua graça, pela sua boa vontade. Ninguém fez nada para merecer. Ninguém. Absolutamente ninguém fez nada para merecer. Não merecemos nada e cada dádiva que recebemos, é uma manifestação... Cadê? Da graça divina, nos lembrando da nossa dependência de Deus em todas as áreas da vida. Isso. Maravilha. Maravilhoso, né, gente? É grandioso demais. E aí ele fala o seguinte, gratuitamente por sua graça. Então a gente vai traduzindo aqui com significados, né? Justificados, tornar a pessoa... Então, sendo tornados como deveria ser, sem merecimento, sem pagamento, por boa vontade, por um favor imerecido e voluntário que ele fez, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção é uma palavra que é utilizada no contexto de escravidão, tá? Naquela época a escravidão existia. Não confundam com a escravidão que acontecia no Império Brasileiro, não sei se é assim que chama, Império Brasileiro, acho que não. Na época do Império aqui no Brasil, tá? Na época da formação do nosso país. Não é aquele tipo de escravidão, tá? Era uma escravidão diferente. Era escravidão, né? As pessoas realmente serviam aos seus senhores, mas não era naquele estilo meio selvagem, não sei. Não era exatamente aquilo, mas tinha escravidão. E quando um escravo, ele era, como é que eu posso dizer, colocado à venda, né? A pessoa que comprava aquele escravo, ele estava resgatando aquela pessoa. Essa é a palavra resgate, a redenção é isso, né? Aquela pessoa foi redimida, foi resgatada. É esse sentido que a palavra é utilizada. E no Antigo Testamento, essa palavra ela se refere sempre à libertação do povo da escravidão do Egito, né? Então é sempre utilizada nesse contexto de escravidão. Então quando Paulo fala assim, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a ideia é, todas as pessoas são escravas do pecado e o Senhor Jesus, por meio da sua obediência, ele vem e resgata, né? Redime, aplica a redenção, ele compra aquele escravo, e agora aquele escravo que era escravo do pecado, agora passa a ser escravo de Cristo, tá? Não quer dizer que a gente deixou de ter dono, a gente permanece tendo um dono. Antes, o pecado, agora, o nosso Senhor é o Senhor Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí Paulo continua no verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Aqui a palavra ofereceu, no nosso contexto hoje, para dizer assim, será que você quer? Oferecer no sentido de, eu quero dar, mas não quero, né? Não é isso. Oferecer aqui é ofertar, né? Dar como oferta, oferecer sacrifício, é ofertar um sacrifício. E diz que Deus, aqui é Deus o Pai, tá? Ofereceu Jesus, que é Deus
o Filho como um sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação. Gente, vocês sabem o que significa propiciação? Alguém aqui já ouviu falar? Eu queria que vocês respondessem aí. Só para a gente tentar interagir de alguma forma. Eu já ouvi, mas não sei não. É alguém que propiciou alguma coisa? Não. A palavra... Não. Oi? Eu já vi que propiciatório era aquela tampa da arca, né? Que era feita os sacrifícios, derramado sangue sobre o propiciatório. E aí o que eu vi foi que Jesus se fez, derramou seu sangue sobre o propiciatório para que Deus visse os pecados através desse propiciatório que seria molhado pelo sangue de Jesus. Isso, pronto. O Iago fez um resumo aí. Exatamente isso. Quando Paulo fala sobre que Jesus foi oferecido como um sacrifício para propiciação, ele está remetendo a um rito que era feito desde já falei isso uma vez. Lá na lei de Moisés. Foi instituído lá na lei de Moisés, Levítico, eu coloquei aqui Levítico 16, tá? Quando é instituído o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão. Ainda hoje, os judeus lá em Israel e no mundo inteiro, porque tem judeu em todo canto, né? Eles comemoram o Yom Kippur. É nada menos do que o dia mais importante do calendário judaico, tá? É o dia da expiação, o dia do perdão. E o que acontecia? Eu vou ter que entrar nesse assunto para que vocês entendam a grandeza desse sacrifício que o pai fez com o filho, tá bom? Quando a palavra propiciação, né, ela está relacionada à conciliação, à expiação de pecado, e como o Iago falou, realmente propiciatório é o nome da tampa da arca. A tampa da arca da aliança, a arca da aliança, não é na arca do Noé não, tá? É a arca da aliança que ficava dentro do tabernáculo que Moisés construiu e também dentro do templo de Salomão. A arca da aliança ficava dentro desse ambiente. Só que dentro do tabernáculo tinha um outro ambiente que era chamado de lugar santíssimo ou santo dos santos. E aí essa arca ficava lá dentro. Eu vou ler rapidinho aqui o que acontecia, o que deveria acontecer nesse ritual, tá? Lá em Levítico 16, Deus está dando a Moisés essa lei. Isso aqui era uma lei, é regulamentado, é algo que tinha que acontecer anualmente. Todo ano isso tinha que acontecer. Então eu vou ler aqui os versos 1 e 2 e depois vou ler os versos 15 a 17. Levítico 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão, Arão era o sumo sacerdote, tá? Diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, que eu coloquei uma foto. Ó, aqui na primeira foto, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Me digam aí, falando, porque eu não estou na tela da reunião. Vocês conseguem ver o mouse mexendo? Sim. Pronto, beleza. Aqui nessa primeira foto, a gente tem o tabernáculo, tá? Aqui é o tabernáculo que Moisés... Aqui, uma ilustração do tabernáculo, claro. Nessa parte aqui é o que é chamado de lugar santo. É onde tem aqui o candelabro, né? A mesa dos pães e tem aqui um altar de incenso. E aí tinha essa cortina, tá? Que dividia esse espaço em 2, né? Aqui, lugar santo, e aqui depois de trás da cortina era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Aqui que a Arca da Aliança ficava, tá bom? A Arca da Aliança era um objeto pequeno, não era tão grande, mais ou menos 1 metro por 70, não era tão grande. Era feito de madeira revestida completamente de ouro e tinha 2 querubins acima que as suas asas se encostavam, as asas dos 2 querubins se encostavam e faziam uma sombra sobre o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança. A tampa é, de fato, uma tampa, fica em cima desse caixote e os querubins ficam em cima da tampa. Beleza. Essa tampa completa se chama propiciatório, tá bom?
E aí o que é que o Senhor falou para Moisés? Ó, diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, ou seja, não é para entrar toda hora nesse lugar aqui. Aqui não, aqui tudo bem, aqui no lugar santo, aí você vai fazer os rituais lá diariamente, vai ter coisa para fazer aqui dentro. Aqui não é para entrar toda hora não. Atrás do véu, não entra no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca da aliança, da arca, para que não morra. Olha só a seriedade da coisa. Se ele entrasse a qualquer momento aqui, ele poderia morrer. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Isso aqui, gente, acima da tampa, isso aqui representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Tá bom? Beleza, agora vamos lá para o verso 15. Ele tá aqui, o Senhor está explicando a Moisés como que tem que ser feito todo o sacrifício para que ele possa entrar nesse ambiente, tá bom? E uma vez por ano somente ele poderia entrar para oferecer esse sacrifício. E aí ele vai dizer, olha, lá no verso 15, então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Então Arão, lá fora desse ambiente todo, ele sacrifica um bode e ele traz o sangue do bode e ele entra aqui, ele atravessa a cortina e vem para cá com o sangue do bode. E trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Então, sobre a tampa, ele vai aspergir o sangue do bode lá do sacrifício aqui na tampa e na frente da tampa. Aqui, bom, na tampa toda. Assim fará propiciação. Opa, a palavra apareceu aqui, ó. Fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Opa, qualquer que tenha sido pecado, não importa qual seja. Quando ele fizer aqui, ele está fazendo a propiciação, ele está purificando o santuário. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro. A tenda do encontro é o tabernáculo, tá? Quando Arão entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Só Arão fica lá no tabernáculo inteiro, só Arão. Até a saída dele. Depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Então, vamos lá. O sumo sacerdote, ele começava, no dia do perdão, ele começava fazendo o sacrifício para a purificação de si mesmo e da sua família. Depois ele fazia um outro sacrifício para a purificação de todo o povo de Israel. E depois ele faria um sacrifício para a purificação do templo. Tá bom? Então, nesse dia, tudo, a família do sacerdote, o povo de Israel e o tabernáculo, tudo estava purificado, tudo estava perdoado, certo? E como que tudo isso era consumado? Quando ele derramava, quando ele aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório. Aliás, sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Quando Paulo fala sobre isso, que Deus ofereceu Jesus como sacrifício de propiciação, ele está dizendo isso. Ele está pegando a figura do que acontecia na época de Moisés e em todo o Antigo Testamento, e está dizendo que Jesus fez isso. Tá bom? Jesus fez isso. Ele é como se ele tivesse derramado ou aspergido o seu próprio sangue, porque ele é o cordeiro que foi sacrificado, aspergido sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. E por que isso é importante? É interessante que o que tem dentro da arca era as 2 tábuas da lei, né, que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, estava dentro da Arca da Aliança. Estava a vara de Arão que floresceu e estava uma vasilhazinha de ouro com maná, com um pouquinho de maná, que era aquela comida do deserto que o pessoal comeu naquela época que saiu do Egito. Quando a ideia é mais ou menos essa, quando é aspergido sangue sobre a tampa da arca, eu já vi o Nicodemos explicando sobre isso, é como se Deus, ao olhar para a lei, visse o sangue que cobre a lei. Em Hebreus fala que não há perdão não há remissão de pecado sem sangue, sem derramamento de sangue. Então, o sangue, o sacrifício de Cristo cobre as exigências da lei. É mais ou menos nesse sentido, tá, gente? Eu vou ler aqui Hebreus 9, porque eu também preciso ilustrar. E Hebreus é uma carta
que infelizmente a gente não sabe quem escreveu, mas é maravilhosa, e fala muito sobre esses aspectos da lei, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer os rituais do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, leia Hebreus. Hebreus fala muito sobre isso. E no capítulo 9 ele fala sobre esse ritual. Eu vou ler vários versículos aqui. Hebreus 9, a partir do verso 1. Ora, a primeira aliança, a lei de Moisés, no caso, tinha regras para a adoração e também um santuário terreno, um tabernáculo. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, que é esse primeiro espaço aqui, ó. Estavam o candelabro, a mesa, o candelabro aqui, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu havia uma parte chamada Lugar Santíssimo, aonde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Nossa, nem precisava ter falado isso antes, né? Tá tudo aqui, escrito. Verso 5, isso é importante. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriu a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente. Verso 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo. Aqui eles entravam regularmente, ou diariamente. No lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Verso 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Olha, gente, existe um caminho em que todas as pessoas podem acessar o lugar santíssimo. Opa, voltou aqui. Só que esse caminho ainda não estava aberto, não estava se manifesto. O que o Espírito Santo estava dizendo através desse sacrifício que o sumo sacerdote fazia? Que o caminho estava bloqueado, né? Só o sumo sacerdote podia entrar. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições do que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Que a lei ela traz muitos aspectos exteriores que tem os princípios interiores, aponta para os princípios interiores. E aí ele fala o seguinte, que isso era sombra do que deveria vir, né? Aí ele fala a palavrinha aqui, prescrições, né? Eram prescrições, ou sombra, ou tipos, tá bom? Verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele é sumo sacerdote, então ele pode oferecer o sacrifício, ele é sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Ele não entrou nesse tabernáculo, realmente, na época dele tinha o templo lá de Herodes. No templo de Herodes não tinha a Arca da Aliança, gente. Por quê? Porque a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos babilônios. Bom, existem várias especulações, né? Na verdade, ela sumiu, vamos dizer assim, ela sumiu na época do exílio, quando o Nabucodonosor invadiu Judá e destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Então, nessa época, a Arca da Aliança sumiu. Quando foi feito o segundo templo, já não tinha mais a Arca da Aliança, tá bom? Então, na época de Jesus, o templo não tinha a Arca da Aliança, mas tinha um lugar santíssimo lá, representando tudo. Só que Jesus, quando ele sendo sumo sacerdote, ele não adentra este tabernáculo, ele adentra o tabernáculo maior e mais perfeito, que não é feito pelo homem, isto é, não pertence a essa criação. Ele é um tabernáculo no céu. Lembra que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele mostra a Moisés o tabernáculo do céu e manda Moisés fazer uma réplica dele aqui na terra. Então tem um tabernáculo no céu e foi nesse tabernáculo que Cristo entra como sumo sacerdote e oferece o sangue do seu sacrifício, ele mesmo sendo o sacrificado.
E ele não é pertencente a essa criação. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos. O sacrifício dele não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, como eram dos sacerdotes da antiga aliança. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que o autor de Hebreus está falando aqui é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Ele se fez propiciação. E é interessante, gente, a gente lembrar, hoje, né, a partir de hoje, é comemorado a Páscoa, né? É importante a gente falar sobre isso, apesar de que muitos acham que não devem. A gente entende que a Páscoa foi ressignificada por Jesus Cristo. A Páscoa é um rito judaico, ainda hoje é praticado pelos judeus, nos moldes judaicos, ali com os seus pães asmos, enfim, toda aquela tradição. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressignificou a Páscoa. Ele comemorou a Páscoa, né? É errado dizer que ele não comemorou. Ele comemorou sim a Páscoa, ele celebrou a Páscoa. Só que no rito que é feito ali, né, na Páscoa, ele pega um trechinho daquele ritual, né, o finalzinho daquele ritual, que é o último cálice. Geralmente no ritual da Páscoa, na celebração, tem 4 cálices de vinho que as pessoas bebem, tá? Cada pessoa bebe. Ele pega o último cálice e transforma aquilo ali na ceia. Ele ressignifica a Páscoa. Ele diz, agora, o que é celebrado aqui é o sangue na nova aliança. A gente não está mais celebrando a antiga. Ele ressignifica e está celebrando a nova aliança. Beleza. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque isso realmente foi tornado história, né, no tempo e no espaço, no sacrifício dele. Ele de fato foi sacrificado. Deus o sacrificou. Aprove a Deus esmagá-lo, né, como está escrito lá em Isaías 53. Então Deus oferece o próprio Filho como sacrifício. E quando, Hebreus fala, né, que o caminho para o lugar santo estava bloqueado, ainda não tinha sido aberto. Agora é interessante quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, né, num momento tão oportuno como é agora, né, no momento que é a Páscoa que está sendo celebrada pelos cristãos, a gente vê na cena, né, imagina a cena da crucificação, ele ali sendo sacrificado, e tem um momento que ele... Eu vou pegar aqui o verso, tá? Mateus... Que legal, eu não coloquei o capítulo, mas deixa eu ver aqui rapidão. Mateus 27. Mateus 27, verso 45. Olha como está escrito lá, tá, gente? Eu vou fazer aqui uma conexão com o véu do templo, tá? Vocês sabem já o que é, mas vamos lá. Verso 45, capítulo 27 de Mateus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Aqui é a cena do sacrifício de Cristo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Então, Mateus registrou, olha, depois dele ter bradado novamente em alta voz, ele entregou o seu Espírito. Entregou o Espírito. E naquele momento, exato momento, o véu do templo se rasgou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu do santuário é nada menos do que aquele véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, tá? É aquele véuzinho aqui, essa cortina, ela se rasgou de alto a baixo, significando que naquele momento o caminho que antes estava bloqueado para a presença de Deus estava aberto. Pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, ele fez propiciação uma vez por todas
E agora o caminho está aberto para a presença de Deus. E quando Mateus fala assim, que ele bradou em alta voz novamente e entregou o Espírito, o que ele bradou? Mateus não diz o que ele bradou, mas tem um outro evangelista, que é João, ele diz, lá no capítulo 19. Capítulo 19, no verso 28, ele escreve o seguinte, o mesmo momento ali, ó. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, isso aqui é importante, tá? Sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Qual foi o brado que Jesus deu? Que Mateus falou, que ele deu um brado novamente e depois entregou o Espírito. Foi isso aqui. Tetelestai. Está consumado. Essa palavra, ela diz muitas coisas. Primeiro, verso 28. Jesus sabia que estava tudo concluído para que as Escrituras se cumprissem. Aqui, quando fala de Escritura, está falando das profecias. Ele veio para cumprir as profecias e ele cumpre todas as profecias, inclusive essa de dizer que tinha sede e de ter que beber vinagre, né? Era a última que faltava só essa. Então, na hora que ele bebe, que ele cumpre essa profecia, ele, pronto, cumpriu. Ele vem para cumprir a lei e ele cumpre a lei, né? Então, quando ele viu que estava tudo, não, agora, gente, que sensação, viu? Tudo bem que ele estava num momento de grande sofrimento, mas deve ser assim, cara, só falta isso, e aí está consumado, está tudo feito. E essa palavra, além disso, também, além de outros sentidos, ela diz algo... Oi? É que eu falo, porque estou imaginando Jesus pensando assim, meu Deus, cadê o vinagre? Traz logo o vinagre. Pelo amor de Deus, cadê o vinagre? Ai, Senhor, só não, ai, Senhor. Mas é mais ou menos isso. Cara, só falta o vinagre. Cadê esse vinagre para nós terminar logo com essa situação terrível? Assim, mas isso também denota uma coisa muito importante, gente. Quando ele fala tetelestai, né, que é essa palavra, está consumado, está completado, está feito, todo o projeto de Deus, todo o planejamento que Deus tinha feito na eternidade passada, estava cumprido. O ápice dos planos de Deus estava ali, na história, gente. No tempo e no espaço estava sendo executado o plano de Deus. Todos os holofotes estão voltados para Cristo. Ele é o centro das atenções. Ele grita, está feito, está consumado. E isso é muito bom para a gente. Porque ele não está dizendo assim, completei minha parte, fiz minha parte. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Não sobrou nada para ninguém. Porque ninguém podia fazer nada. Ele era o único que podia. Então, quando ele grita, tetelestai, está feito, o que acontece? A propiciação. Ele adentra o santuário de verdade, aquele que é celeste, e asperge, eu não sei se o verbo é assim, asperge, enfim, ele derrama seu sangue sobre o propiciatório do tabernáculo, da Arca da Aliança, né, verdadeira, lá do céu. E automaticamente, Deus agora passa a enxergar as pessoas que creem em Jesus como justas. Ele agora pode justificar pessoas. E automaticamente, caminho para o lugar santo. O lugar santo representa o trono da graça de Deus, o lugar da glória de Deus. Agora está aberto, você pode entrar. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Então, isso é grande demais, gente. É inexplicável. É inexplicável. Deus oferece... Olha quem foi que fez isso. A gente não fez nada, meu Deus. Quem é que acha que fez alguma coisa? Deus ofereceu o filho dele como sacrifício para propiciação, para que o caminho ao lugar santo fosse aberto. E isso, a partir disso,
Todas as pessoas que têm fé em Cristo recebem a justiça de Cristo. Então, terminando aqui o versículo 25, né, de Romanos, do capítulo 3. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. O caminho agora para Deus está aberto. Continuando aqui. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui em sua tolerância, é na tolerância de Deus, né? Deus, na sua tolerância, deixou os pecados impunes, aqueles pecados que foram anteriormente cometidos. Deus instituiu as leis cerimoniais, né, como um meio de tolerar o pecado. Não era para resolver definitivamente. Não é que aqueles sacrifícios que o pessoal fazia naquela época resolvia os pecados da pessoa. Hebreus falou sobre isso. Ninguém, através daqueles sacrifícios, tinha uma consciência purificada. Ninguém tinha. Só que Deus, ele fez... instituiu essas leis cerimoniais para que ele pudesse continuar sendo justo e pudesse tolerar os pecados. Porque a ira de Deus exige a punição do pecado. Só que aí ele diz, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns sacrifícios aqui para que eu não destrua vocês. Então, a lei cerimonial, ela vem para que Deus consiga justamente tolerar os pecados que foram cometidos anteriormente. Só que agora, no presente, a justiça de Deus, ela é demonstrada e isso possibilita que ele, o justo, possa justificar as pessoas que têm fé em Jesus. Só ler um comentário aqui que eu vi que apareceu. Nós somos merecedores, mas... não somos... Estou lendo errado. Não somos merecedores, mas Deus nos amou de tal forma que deu seu único filho para nos salvar. Louvado seja Deus por isso. É pura graça, né, Sandra? É muita graça. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Né? Então, como que Deus conseguia continuar sendo justo e manter as pessoas vivas? Através dos pecados, através dos sacrifícios, das leis cerimoniais, ele tolerava, gente, era tipo assim, eu suporto, os pecadores e os pecados. Só que agora ele demonstra a justiça. Lembra que justiça exige punição. Então, como que ele demonstra a sua justiça? Ele pune o pecado. Agora ele puniu o pecado. Em quem? A punição foi aplicada em quem? A punição devida a todos os pecadores foi aplicada em quem? Em Cristo. Então agora a justiça foi satisfeita. É como se a justiça de Deus estivesse ali. Eu preciso me satisfazer, eu preciso exercer a minha justiça, a minha ira santa, porque a justiça de Deus é santa. Só que aí Deus tolerava. Quando chega em Cristo, aí ele vai, derrama toda a ira dele. Toda, sem todo o cálice da ira de Deus, até a última gota. Cristo provou, Cristo bebeu, Cristo recebeu sobre si a nossa punição. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre Cristo. E aí ele fala que por causa disso, ele, que é justo, agora é também justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Lá em Isaías 53, está escrito o seguinte, no verso 11. Depois do sofrimento da sua alma, aqui está falando do servo sofredor, que é o Messias, Cristo. Então, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O que Isaías está falando? Depois da sua morte, depois que ele sofrer, ele verá a luz. O que é isso? Ele ressuscitará e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Entendeu? Então, já havia sido profetizado, a lei e os profetas já falavam sobre essa justiça, que é pela fé na obra do servo sofredor, deste sobre o qual Deus quis derramar a sua ira. E Paulo continua, como é que eu posso dizer aqui? Definindo
quem é alvo dessa justiça que vem de Deus? É aquele que tem fé em Jesus. Ele sempre bate nessa tecla, dos que creem em Jesus, daquele que tem fé em Jesus. Porque Jesus, ele é o centro da ira punitiva de Deus, né? Ele é quem recebe a ira, só que ele é o centro da justiça. E só ele pode justificar as pessoas. Só ele cumpriu a lei. Então, quem que recebe? Aqueles que têm fé em Jesus. A fé em Jesus é o único meio pelo qual é possível obter os benefícios dessa justificação. A justificação é pela fé em Jesus. Aí Paulo, lembra, a gente não pode perder o fio da meada, né? Paulo está falando com os judeus. Ele até criou um personagemzinho judeu, né, na diatribe dele. E ele está conversando com os judeus sobre todos serem pecadores e, portanto, a justificação não ser através das obras da lei, mas através da fé em Jesus. E quem era que... Então, vamos lá. Se não é através das obras, Paulo pergunta, né, faz uma pergunta retórica. Onde está, então, o motivo de vanglória? Então, como que eu posso me gloriar diante disso? Se eu sei que não foi eu que cumpri a lei, se eu sei que não foi eu que recebi a punição, se eu sei que não foi eu que fiz o sacrifício, e se eu sei que não foi eu que fui lá e derramei o sangue sobre o propiciatório, do que eu tenho, do que eu posso me vangloriar? O que eu fiz? Paulo faz essa pergunta, né? Onde está o motivo de vanglória? Aí ele responde, é excluído. Não tem motivo nenhum para vanglória. Em algumas versões é jactância, né? É uma atitude que manifesta uma espécie de arrogância ou de a pessoa achar que tem um conceito muito elevado de si mesmo. A pessoa acha que é boa demais, né? Eu posso, eu faço, eu sou, né? Quando você olha para o evangelho verdadeiro e vê que você não fez nada e você não merece nada, e mesmo assim Deus fez por você e machucou o seu próprio filho para que nós tivéssemos benefícios, do que eu vou me gloriar? Não faz o menor sentido eu dizer alguma coisa sobre mim mesmo. É por isso que o evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo, sobre o que ele faz, não sobre o que eu faço. Ah, você vai ser obediente para ser salvo. Ah, você vai fazer isso ou aquilo para ser salvo. Me poupe. Nós não fazemos nada para que isso aconteça. Cristo fez o que tinha que ser feito. Tetelestai, está consumado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Cristo fez. E aí Paulo vai falar, está excluído o motivo de vanglória. E ele diz o seguinte, baseado em que princípio? Como que a gente pode excluir o motivo de vanglória? Foi baseado no princípio da obediência à lei ou no princípio da fé? Ele responde, né? A gente exclui a vanglória baseado no princípio da obediência à lei? Não, claro que não. Quando as pessoas cumprem a lei, o que mais surge no coração delas é vanglória. Olha para o capítulo 2. Lá no capítulo 2 de Romanos, lá no verso 17, Paulo está elencando um monte de motivo de vanglória que o judeu tinha. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, você está convencido, olha, convencido, tem um conceito de si mesmo, convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então Paulo vai elencando um monte de motivos pelos quais os judeus, e mais especificamente os fariseus, se vangloriavam, justamente pelo fato de terem obedecido à lei, ou de acharem que estavam obedecendo à lei. Obedeciam os aspectos externos, mas os princípios da lei não. E ele vai falando, não, gente, pelo contrário, a obediência à lei gera vanglória. Apesar de que o intuito da lei era fazer você perceber que você não consegue cumpri-la e ter humildade e ter a cerviz desmontada para que você baixasse a cabeça e buscasse misericórdia, ao contrário disso, as pessoas que cumprem alguns aspectos da lei, a lei de forma exterior, o que produz nela é vanglória. Então Paulo vai dizer, toda essa história que eu contei sobre o sacrifício de Cristo exclui o motivo de vanglória. Você acha que foi excluído por quê? Pela obediência à lei? Não, pelo princípio da fé. A vanglória ela é desmontada pela fé. Porque a fé ela te aponta a sua visão para alguém que fez aquilo que você não fez
Deveria ter feito. Não fez e não tinha a menor capacidade de fazer. Era você que tinha que fazer, mas você não fez. E você nem tinha como fazer. A fé te direciona o seu olhar para aquele que fez sem precisar fazer. Porque só ele era capaz de fazer. E aí Paulo conclui essa parte. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, quando você vê o cumprimento da lei gera vanglória, um cumprimento da fé, aliás, o princípio da fé destrói a vanglória, porque a fé é um dom de Deus também. Então, tudo isso vai transformando a nossa mente, a nossa percepção do Evangelho. Lá em Gálatas 2, Paulo também diz a mesma coisa, né? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que em Cristo Jesus, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele, em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E ele conclui dizendo o seguinte: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se por acaso alguém pode ser, mas na verdade vai ser condenado pela lei, né? A lei vai condenar. A lei diz que todo mundo é punível, né? É passível de punição diante de Deus. Agora Paulo diz o seguinte: se por acaso a justiça viesse através da lei, Cristo morreu inutilmente. Gente, isso aqui é um tapa na cara de quem acredita que Jesus possibilitou alguma coisa e agora nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é completamente contra o Evangelho, é contrário ao Evangelho. O Evangelho diz que não é assim, porque se por acaso você traz justiça sobre si, justiça de Deus sobre si, através do cumprimento da lei, Cristo morreu inutilmente, não serviu foi para nada. Para que Deus manda Cristo? Se alguém consegue ser justo através da lei, para que Cristo? Paulo está dizendo isso, Cristo morreu inutilmente. Então, quando a gente acha que nós precisamos fazer a nossa parte, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. Isso é terrível. Todo o sofrimento que ele teve, você está dizendo assim, não serve para nada. Eu posso trazer a justiça de Deus sobre mim, porque é só cumprir a lei. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, é minucioso, talvez é uma linha tênue, né? Porque a gente vai ainda, né? Porque nós não somos antinomistas, nós somos intranomistas, a lei foi gravada no nosso coração e nós vamos praticar a lei porque sabemos que isso agrada a Deus, mas não quer dizer que a justiça de Deus venha sobre nós por causa por causa da lei, por causa do cumprimento da lei. Agora, observa isso, se não tem como vir justiça de Deus sobre nós através do cumprimento da lei de Deus, o que se dirá das regras humanas, das mentiras que os homens inventam, das regrinhas fajutas e sem sentido que os homens inventam para colocar peso sobre os ombros das pessoas, fardos que nem eles mesmos querem carregar, como os fariseus faziam. O próprio Jesus fala que os fariseus criam fardos, inventam fardos para colocar sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não querem nem mover uma palha para levar. Então, se a lei de Deus, que é santa, pura e boa, ninguém consegue ser justo praticando ela, o que se dirá então das regras humanas? E tem muita gente preso nessa ideia ridícula de achar que vai ser salvo porque fez algumas coisas. Gente do céu. Não é, Sandra? Como? Que Deus, meu Deus, quando eu lembro disso, quando eu penso nisso, eu fico mais maravilhado com o Evangelho, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de me dizer ou de falar para vocês. Estava disponível nas Escrituras o tempo inteiro, o tempo todo estava aqui. Mas Ele quis dizer. A graça dele nos atingiu. E a sua palavra nos feriu.
e a sua mão nos curou. É muita graça, gente, é inexplicável. É inexplicável, é indizível, é indizível. Então a gente precisa ter cuidado com isso, e sempre que a gente vê alguém com esse pensamento, eu estou fazendo a minha parte, preciso fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Gente, defenda o seu Senhor. Defenda, não que ele precise de advogado, que ele precisa de... Não é isso. Mas defenda no sentido de dizer assim, gente, para de menosprezar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele fez o que tinha que ser feito. Tetelestai. Está consumado. Agora, se você vem me dizer que você está fazendo a sua parte, é ridículo. É ridículo. É ridículo. Qual o poder que eu tenho para que eu possa chegar dentro disso? Você tem que me dar o que eu mereço porque eu fiz a minha parte. É insano. Foge à lógica. Foge à lógica. Só para encerrar agora, né, gente? Já são 10h40, nem vi a hora passar. E aí Paulo conclui lá no verso 19. Deus é Deus apenas dos judeus? Aqui ele está falando para o judeu, tá? Aquele judeu que ele está conversando. Porque o judeu, por ter recebido a lei, por ter recebido as promessas, a aliança e tal, e por se vangloriar, porque cumpria os aspectos externos da lei, eles achavam que Deus era exclusivo deles, e eles rejeitavam os gentios. Eles diziam que os gentios era tipo a escória do mundo, o lixo do mundo, né? Porque Deus tinha rejeitado eles, e aí eles se seguravam nessa perspectiva, mas não era isso. Paulo está falando isso. Gente, Deus é Deus apenas dos judeus. Que Deus pequeno. Deus é Deus só dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Não foi ele que criou os gentios? Pera ainda, quem criou os gentios então? Se Deus é só dos judeus, quem foi que inventou os gentios? Quem foi que fez aquele monte de gente? Quem foi que fez aqueles lugares que eles moram? Não estou entendendo. Ele fala, sim, dos gentios também. Deus é Deus. Até porque só existe um Deus. Olha, visto que existe só um Deus. Os gentios têm muitos deuses, mas eles inventaram esses deuses. Não tem nada a ver, só existe um Deus. E foi ele que criou os gentios. Então, visto que existe só um Deus, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará tanto os circuncisos, ou seja, tanto os judeus, quanto os incircuncisos, ou seja, os gentios. Deus é Deus dos judeus e Deus dos gentios. A gente vê como o legalismo, que gera a jactância, né, que gera essa vanglória, gera também o exclusivismo. E coloca Deus dentro de uma caixinha, né, enquadra Deus dentro de uma caixinha e diz assim, não, Deus é só nosso. É nós que dominamos essa divindade. Ele é só nosso. Quando, na verdade, pela fé, você enxerga um Deus que faz pela sua própria vontade, que não está preso, algemado pelos homens. É um Deus muito maior do que aquele Deus pequenininho que te disseram que era, quem ele era. Porque Deus é nosso, porque nós somos os únicos que seremos salvos. Nós somos os únicos próximos da Bíblia. Lorota, mentira. Deus não é Deus só desse povinho pequenininho, que significa 0,000 nada por cento da população do mundo inteiro. É outra coisa que foge à lógica. Meu Deus do céu, é ridículo. Ridículo isso. E aí Paulo diz, não, ele é Deus gentil. Agora, imagina, gente, olha como amplia, né? Deus, na mente dos judeus, é só deles, pequenininho aqui. Está enquadrado num pedacinho de terra do tamanho de nada. Olha para o território de Israel. É menor do que um estado do Brasil. É do tamanho de nada. Aí Deus, ele atua só ali, naquele pedacinho ali. Aí Paulo vem e amplia, não, ele é dos gentios também. Aí agora todo o cosmos é envolvido nos domínios do único Deus que existe. E esse Deus é o mesmo que, pela fé que ele dá às pessoas que ele quer, vai justificar tanto os judeus que vivem nesse pedacinho aqui, que é só uma porcentagemzinha do mundo, quanto os gentios, que englobam uma esfera bem maior. E aí, para concluir, gente, vamos lá. Anulamos então a lei pela fé? Porque poderia ser uma pergunta que esse judeu que Paulo está conversando aqui, né? Poderia dizer, então quer dizer que a lei agora serve para nada, a gente anula a lei pela fé, não serve para nada? Não. De maneira nenhuma, Paulo diz, de jeito nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei.
Eu só tinha colocado aqui o Salmo 24:1, né? Que fala sobre essa parte que eu falei, que a terra inteira é de Deus, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, toda a sua plenitude. O mundo e os que nele vivem. Então, assim, amplia a coisa, né? A coisa fica muito grande. Deus se demonstra muito maior. Muito maior. Deus é Deus de todos. Todos. Deus é Deus de todos. Não quer dizer que as pessoas adoram o Deus verdadeiro. Quer dizer que Deus é o Deus que age na vida de todas as suas criaturas. E aí, quando isso amplia, a gente vê que ele vai justificar pessoas sem distinção. Pessoas de todas as tribos, pessoas de todos os povos, pessoas de todas as línguas e nações. Todos, de todos os lugares, de todas as denominações, Deus vai pensar pessoas que ele amou. E vai justificar essas pessoas. Vai dar fé a essas pessoas. Elas vão crer. Não se preocupe. As pessoas que ele escolheu lá na eternidade passada e separou essas pessoas para serem santas e predestinou essas pessoas para serem santas, ele vai pensar essas pessoas. Pode ser como procurar uma agulha num palheiro. Ele vai encontrar. Dentre essas 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, as que ele escolheu, ele nunca perdeu de vista. E ele vai justificar essas pessoas. Gente, é a palavra dele que diz isso. E ele é fiel. A gente viu isso na semana passada. Ele é fiel. Por mais que nós não permaneçamos fiel, ele permanece fiel. Ele faz o que é o seu propósito. A vontade dele vai se cumprindo. E voltando aqui, né? Anulamos então a lei pela fé? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então a gente entende, quando a gente vê essas coisas, vê o que é que a fé faz, a fé confirma a lei. Ela não tira a lei. O próprio Senhor Jesus falou que não vinha para tirar a lei, para destituir a lei, ou para acabar com a lei. Não, ele veio para cumprir a lei. A fé, ela confirma a lei. Primeiro, ela reitera a função condenatória da lei. A fé ensina que a lei cumpre o seu propósito, o propósito para o qual ela foi dada. E depois, ela sustenta a necessidade de do cumprimento dos seus mandamentos. A fé continua dizendo que sim, os mandamentos da lei precisam ser cumpridos. Só que nesse caso, é cumprida por um representante, que é Cristo. Né? Então, a fé confirma a lei. É nesse sentido que Paulo está dizendo isso. Tá bom? Nesse caso agora é pelo representante, né? Alguém cumpriu a lei e, portanto, agora pode declarar pessoas justas. E quem são essas pessoas? Aqueles que creem em Jesus. Simples. Esquece o universalismo. Não é todo mundo. São os que creem em Jesus. Ponto. Pronto, gente. Então a gente acabou aqui o capítulo 3. E aí a gente vai continuar depois na próxima semana. Acho que na próxima semana não vou conseguir, tá? Porque eu tenho um evento para participar na igreja do Heber Campos Júnior, quem conhece. Eu vou fazer um curso lá com a minha esposa. E também vai ser na sexta-feira à noite. Então só daqui 15 dias. E a gente vai entrar nos exemplos que Paulo dá, tirando lá do Antigo Testamento, falando sobre Abraão, para provar que a justiça vem pela fé e não pelas obras. Tá bom? Alguém tem mais alguma contribuição? Estou muito contente que vocês comentaram, vocês contribuíram aí com algumas percepções. E, enfim, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Estou em paz, irmão. Tá em paz? Beleza, então. Gente, eu vou orar para a gente encerrar. E, enfim, me acompanhe, tá bom? Senhor Deus, que notícia maravilhosa. É inexplicável. E nós louvamos o teu nome porque, além de tudo, além de o Senhor ter feito tudo isso em nosso favor, além de todo esse teu planejamento ter sido executado de maneira perfeita pelo teu Filho, além de todo o sofrimento que ele sofreu, além de todo o sacrifício que ele teve que fazer, Senhor, ainda precisava de uma outra coisa, que o teu Espírito iluminasse a nossa mente, para que nós pudéssemos compreender a grandiosidade, a maravilha que é
tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós passamos anos ouvindo coisas parecidas com isso. Não dessa forma, não de verdade. Mas ouvimos algumas coisas, o Senhor Jesus morreu por nós, mas a gente não conseguia entender, Senhor. Só quando a luz brilhou, o teu Espírito iluminou a nossa mente, os olhos do nosso coração, foi que nós demos de conta de quem nós somos de verdade e quem o Senhor é de verdade. E o que o Senhor fez por nós, apesar de nós e apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos mais terríveis pecados. Gratos nós somos, Senhor. Gratos nós somos, porque nós não merecíamos. A verdade é que o que merecíamos era a punição. A verdade é que merecíamos ser condenados e viver mortos longe de Ti por toda a eternidade. Mas obrigado, Senhor, porque a Tua vontade foi nos salvar. Nós não conseguimos entender os motivos. Não sabemos quais foram os Teus critérios. Por que nós, Senhor? Por que eu? Por que nós? Nós não compreendemos, mas a única coisa que podemos fazer é agradecer. Nós somos gratos a Ti, porque dentre tantos, dentre muitos, a Tua vontade, o Teu amor, a Tua graça nos atingiu, nos encontrou, nos aceitou, nos justificou, nos declarou justos mediante a fé que Tu depositou em nosso coração em Jesus Cristo, Teu Filho. E por causa disso nós sabemos, Senhor, que todos aqueles que foram justificados serão glorificados, porque Tu não faz obra pela metade. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que essa mensagem, que essa verdade seja latente em nosso coração, em nossa mente, e que nós possamos descansar, Senhor, verdadeiramente, na certeza de que o Senhor, que já proveu a nossa redenção, fará tudo o que for necessário para que essa obra seja completada. Tetelestai, está consumado, Senhor. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Nós descansamos na certeza de que o Senhor é suficiente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Te agradecemos em nome dEle, nos méritos dEle, porque apenas Ele é digno de honra, louvor e glória para sempre. Amém.